Graça e paz a todos. Amados, estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje estamos estudando a lição de número 8, estudando o caráter conciliador de Abigail, uma mulher que fez a diferença na sua hora, no seu momento e dentro da situação que ela viveu. E na sua vida, meu amado, também não é diferente. Deus está preparando você para vencer esta situação adversa. Vamos lá, tópico de número 3. O resultado do caráter de Abigail. Meu amado, nós vamos ver que o caráter daquela mulher, ele foi manifesto, conhecido na Bíblia, a partir daquele episódio. Mas as atitudes de Abigail me levam a crer que ao longo da vida aquela mulher sempre foi aquela mulher sábia, aquela mulher prudente, embora o marido ele não merecesse a mulher que ele tinha. Ele não merecia aquela mulher. Ela foi uma mulher, meus amados, exemplar, tanto que posteriormente Davi ele decide se casar com essa mulher, porque era uma mulher a ser admirada. Vamos lá, primeiro subtópico da nossa lição. Davi foi aplacado por Abigail. Embora fosse Davi um ungido do Senhor, ele estava sujeito a cometer o pior dos pecados. Não devemos deificar a homens, pois estes estão sujeitos a toda espécie de fraqueza e corrupção. Quando eu olho para esta situação, Davi estava para cometer uma loucura, Davi estava para cometer uma chacina, coisa que nós vemos aí nas milícias, nós vemos aí no Brasil muitos crimes, assassinatos em massa. Davi estava para fazer algo parecido. E aquela mulher, ela foi usada por Deus para confrontar Davi. E Davi, ele era de fato ungido do Senhor. Mas eu quero dizer que o ungido do Senhor erra, o ungido do Senhor peca, o ungido do Senhor se equivoca, o ungido do Senhor comete pecados abomináveis, meu amado, e nós não podemos deificar homens. Deificar, a palavra vem deificação, ou seja, é você atribuir a homens carnais quase que atributos da divindade. É aquela visão que nós temos muitas vezes do homem de Deus. O homem de Deus, nossa, fulano é um homem de Deus. É um homem de Deus, mas é carne, é pecador. A Bíblia fala que não há um justo sequer, que faça o bem e depois não peque. Muitas vezes, amado, nós estamos deificando homens, estamos atribuindo a eles quase que atributos da divindade, a inerroneidade, a justiça, o amor, tudo neles é perfeito. Se for presidente de ministério, então, meu irmão, eles são ungidos do Senhor, não pode tocar no ungido do Senhor. E eu vejo essa mulher, ela confronta Davi. Davi, ele foi aplacado, ela veio ao encontro de Davi, meu Senhor, não faça tal coisa. Tu é ungido de Deus, tu é um homem de Deus. E o que você vai fazer agora é uma coisa abominável. Esse pecado que você vai cometer, ele vai trazer consequências sobre a sua vida. Deus vai confirmar o teu reino, mas se você fizer isso aí, de repente a ira de Deus virá sobre a sua vida. Meu amado, aquela mulher, ela confrontou Davi com seus erros. E quantos líderes estão aí que precisam ser confrontados? Nós estamos deificando, meu amado, muitas vezes a nossa liderança, as pessoas, porque um homem de Deus, meu amado, para exercer algum trabalho na obra de Deus, o mínimo que se exige dessa pessoa é que ele seja homem de Deus e mulher de Deus. Mas homem de Deus peca, mulher de Deus erra e está sujeito ao pior dos pecados. E Davi, meu amado, ele estava sujeito. É tanto que nós vemos que ele estava para cometer uma chacina e a mulher aplacou o coração de Davi. E posteriormente nós vemos que o ungido do Senhor, ele também cometeu um adultério, ele conspirou contra a vida de Urias, ele fez coisas terríveis.
Eu posso dizer uma coisa, dentro do nosso segmento Assembleia de Deus, esse termo ungido do Senhor, ele é quase que o que é usado lá em Brasília, imunidade parlamentar. Se falou que é ungido do Senhor, pode fazer de tudo. Não pode ser contrariado, não pode ser contestado, não pode ser questionado e nem confrontado, meu irmão. Isso é idolatria. Isso é idolatria no nosso meio, isso é deificar homens falhos e pecadores. E se você ama mesmo o seu líder, se você ama mesmo o seu pastor, se você ama mesmo aquela pessoa, você vai ter que confrontá-lo com respeito acerca dos seus erros para que ele possa mudar e redirecionar a sua vida. E Abigail, ela foi aquela mulher de coragem que enfrentou 400 homens e mais um matador de gigantes. E ela obteve a vitória. Vamos lá, reflexão. Uma das maiores riquezas de Davi era a capacidade de ouvir e aceitar ser confrontado com os seus erros. Ele se curvou ante as palavras de Abigail e, em outra ocasião, acatou as palavras do profeta Natã. Davi era esse homem. Era o homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas era pela capacidade que Davi tinha de ser confrontado com o seu erro, de ouvir. Ele tinha humildade. Quando confrontado com o seu erro, ele se arrependia. Ele parava, refletia e falou: verdadeiramente você está certo, eu estou errado. Meu amado, e quantos líderes são arrogantes, soberbos, prepotentes? Professores na frente da sala de aula. Você não é o dono da razão. Nós não somos o dono da razão. Nós não temos a última palavra no assunto. Pode acontecer de nós tomarmos decisões, proferirmos alguma coisa, algum conceito bíblico teológico, talvez não o mais acertado, o mais apropriado. Alguém na sua sala pode conhecer mais do que você. Isso não é vergonha para você. Mas quando você errar, tenha a dignidade de reconhecer o seu erro, de ouvir as pessoas, porque Davi ele tinha essa qualidade, essa riqueza. O líder ele tem que ter a humildade para ouvir correção, exortação e admoestação. Muitas vezes ele pensa que é só ele que faz isso, e a palavra fala que a palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta tanto para quem está ouvindo como para aquele que está falando. E o dia que eu não me sujeitar mais à disciplina, à correção e ser confrontado com os meus erros, meu amado, eu não tenho mais condição moral nenhuma para liderar nenhum grupo de pessoas. Que Deus guarde a nossa vida e nos dê essa riqueza de Davi, humildade de reconhecer os nossos próprios erros. Vamos, meu amado, ao segundo subtópico dentro desse nosso vídeo. Deus feriu a Nabal. A graça de Deus é abundante, mas não infinita. Mesmo tendo experimentado um livramento de morte, Nabal não glorificou a Deus ou tampouco mudou de comportamento. Alguém pode ser agraciado por Deus nesta vida e ainda assim padecer no dia do juízo final. Eu faço uma colocação, meu amado, com você, é o seguinte: eu sou da opinião que a graça de Deus ela é abundante, mas a graça de Deus ela não é infinita, há um limite da graça. É tanto que há um limite que nem todos são salvos. Não é porque o sangue de Jesus não é perfeito, porque a pessoa não se sujeita, meu amado, à vontade de Deus. Então a graça de Deus ela é abundante, mas não é infinita. Há muitas pessoas que vão dizer uma coisa que estão brincando com Deus. E Deus não é menino para ficar brincando. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Então nós vemos que Nabal ele experimentou um grande livramento, porque no dia seguinte a mulher disse: olha, Davi estava vindo para cá com 400 homens para matar você e todos os homens da casa. A Bíblia fala que aquela palavra entrou no coração dele, nem amorteceu o coração dele continuou duro.
Ele nem glorificou a Deus. Ele poderia, Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, eu tenho andado errado, eu vou lá me reconciliar, vou pedir perdão para Davi. Não, irmão, o homem não pediu nada, o homem continuou bebendo, era um alcoólatra, era um beberrão, era um pé de cana, era um homem que só sabia comer, fazer as suas orgias, porque ele era um homem próspero, era um homem rico. Ele foi agraciado por Deus por aquele livramento de morte. Mas ele não mudou a postura, o comportamento. Eu quero dizer, é possível que alguém seja agraciado por Deus nesta vida. Jesus pode te curar, Jesus pode abrir a porta de emprego para você, Jesus pode responder às suas orações, mas só tem uma coisa, você pode receber todas essas coisas aqui, ser agraciado por Deus, e no dia do juízo final você ser condenado, você ser sentenciado. Sabe por quê? Uma coisa é experimentar a graça de Deus no que diz respeito às coisas desta vida. Outra coisa é viver em santidade. Outra coisa é viver no temor de Deus. Outra coisa é obedecer a palavra de Deus. Outra coisa é você mudar de comportamento, abandonar as práticas pecaminosas. Meu amado, nem todo mundo que experimenta, meu amado, ou é agraciado por Deus nesta vida, alcançará a salvação do outro lado. Meu amado, muitas pessoas partiram para a eternidade, ricas, prósperas, curadas. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Todos os 10 leprosos foram curados. Apenas um recebeu uma palavra: vai, a tua fé te salvou. Meu amado, a maior riqueza que Deus nos oferece é a salvação em Cristo Jesus. Nabal foi ferido por Deus porque não se arrependeu, não se humilhou, não reconciliou com Davi, e passado 10 dias, Deus matou a Nabal. Meu amado, quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você acha que Deus vai ainda, meu amado, prolongar a sua oportunidade? Meu irmão, se humilhe e se arrepende, porque a graça de Deus ela é abundante, mas ela não é infinita. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse tópico. O povo que saiu do Egito experimentou da graça de Deus como nenhum outro povo na história. Todavia, Deus não se agradou do comportamento deles. O favor divino não é sinônimo de aprovação de conduta. Aquele povo que saiu de Israel era aproximadamente 600 mil homens, sem falar mulheres e crianças. Alguns falam aí 2 milhões de pessoas. Mas daquele povo que saiu, apenas 2 entrou na terra prometida, que viu todos aqueles milagres. Deus foi matando um por um no deserto até que surgiu uma outra geração. Então o que eu quero dizer? Eles viram o Sinai, o Monte Sinai fumegando, eles viram o Mar Vermelho, o exército de Faraó morrendo, e foi o povo que mais testemunhou as manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Mas, em consequência, foi um povo que Deus não agradou do comportamento deles, e Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Meu irmão, há muitas igrejas que estão amarrotadas de pessoas, há muita gente na igreja, mas há muito poucos discípulos, crentes nascidos de novo, caráter cristão, discípulo de Cristo, meu querido. Deus mude a sua vida, Deus mude a minha vida. Eu falo isso, meu amado, com temor, porque, como eu sempre falo, meu telhado é de vidro. Que Deus me dê a graça de ser fiel a Ele, para que eu não incorra no risco de fazer tantas coisas para Deus aqui e ter uma vida de pecado. No final, a trombeta vai soar, ele vai buscar a igreja e eu vou ficar para trás. Eu não quero comparecer perante o tribunal de Deus, o grande trono de Deus, e ser sentenciado. Diante do tribunal de Deus, estará pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e viviam uma vida de pecado. Diante do tribunal de Deus estarão dirigentes de círculo de oração que estavam dirigindo as irmãs na oração, Deus operando, curando, mas estará diante do tribunal de Deus que estavam no pecado. Diante do tribunal de Deus, amados, estarão ali professores de escola bíblica dominical que experimentaram a graça de Deus na sua vida, mas escolheram viver uma vida de pecado. Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, que Deus nos dê santidade, caráter, para ter uma vida reta e íntegra diante dele.
Último subtópico da nossa lição. Davi toma Abigail por sua esposa. Quando vencemos a ira e as injustiças confiados em Deus, Ele sempre irá nos surpreender. Abigail se viu livre de uma relação infeliz e, em contrapartida, Davi se casou com a viúva mais rica da cidade. No final, ambos foram abençoados por Deus. Olha o desfecho que Deus dá para essa história. Abigail, uma mulher sábia que fez um casamento infeliz. Ela não era feliz no casamento, mas ela não se separou, ela não pediu divórcio, ela deixou até que Deus viesse a intervir naquela situação, que Deus viesse a agir naquela situação. O problema dela era um marido perturbado, era um marido que era filho de Belial, era um marido que era arrogante, um marido que não valia nada. Mas em contrapartida, Davi tinha um problema de escassez, ele não tinha comida, ele não tinha como suprir a necessidade daqueles homens. Deus, ele resolve a situação, ele mata Nabal, que era arrogante, soberbo, que teve a oportunidade de se arrepender, não arrependeu. E agora Abigail se vê livre daquela relação infeliz. E Davi acaba resolvendo também o problema dele, que ele casa com a mulher mais rica da região, a viúva de Nabal, que herdou, meu amado, todos os bens, toda a riqueza do marido. Observa o seguinte, que tudo que Davi fez, que foi cuidar daquelas ovelhas, guardar, proteger, no final aquelas ovelhas seriam dele mesmo. Então, meu amado, vale a pena a gente servir a Deus sem interesse, sem querer tirar vantagem, fazer com sinceridade, porque no final Deus sempre irá nos exaltar, Deus sempre irá nos honrar, por pior que sejam as dificuldades, os empecilhos que as pessoas colocam diante de nós. Deus sempre, meu amado, encontrará um caminho, uma passagem para nós e nos colocará nos lugares elevados. Abigail teve o problema dela resolvido, Davi teve o problema dele resolvido. Davi não precisou matar, Davi não precisou pecar. Abigail, ela se viu livre daquela situação e ambos foram abençoados por Deus. Uma reflexão para nós encerrarmos. O que no começo se apresentou como um cenário de morte, tragédia e desespero, logo se transformou em um cenário de bênçãos. Quando reconhecemos nossos erros e impulsividades, Deus transforma a maldição em bênçãos na nossa vida. Olha aí, meu amado, a situação de Davi e de Abigail. Davi, ele teve a humildade de reconhecer o seu erro e a sua impulsividade, que ele estava errado. Quando ele reconhece, se humilha, volta para trás e decide deixar aquela situação nas mãos de Deus. Deus, ele muda aquele quadro. Aquele quadro que se apresentava inicialmente como um quadro de desespero, de tragédia, de morte anunciada. Deus transformou toda aquela situação de que seria de maldição em bênção. Meu amado, eu não preciso temer vela preta, galinha preta, cachaça e farofa na encruzilhada. Eu não preciso temer trabalhos, encantamentos que fazem contra a minha vida. Eu preciso temer não pecar contra Deus, ser fiel a Deus. Eu tenho que ter temor de Deus. Se eu tenho temor de Deus, eu reconheço os meus erros, eu confesso os meus pecados. Deus, ele é poderoso para transformar até mesmo a maldição em bênção nas nossas vidas. Meu amado, seu casamento tem jeito. A sua família tem jeito, o seu filho tem jeito. Não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu casamento. Deus pode mudar esta situação, Deus pode transformar essa situação de morte, de caos, de desespero em bênção na sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para aprendermos juntos da Tua Palavra. Dá-nos a graça de sermos fiéis, humildes, santos perante o Senhor.
Dá-nos a graça de reconhecer os nossos erros, a nossa parcela de culpa, meu Deus, nessa situação que estamos vivenciando. Queremos viver o caráter de Abigail. Queremos ser semelhante a esta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse casamento, abençoa essa esposa, abençoa esse marido, abençoa essa família, abençoa, meu Deus, esse professor da escola bíblica, abençoa, meu Deus, cada um, meu Pai. Nós te oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero agradecer você que assistiu os 3 vídeos e que esteve aí nos abençoando. Deixa aí uma mensagem de apoio e eu quero contar com as suas orações. E permitindo Deus, semana que vem estaremos novamente aqui, se não houver arrebatamento. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.